Olá, estamos chegando então no nosso estudo número 10, Parábolas de Jesus, no dia de hoje, e nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. O nosso texto base é Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Então você pode já abrindo a sua Bíblia, pode ligar a sua Bíblia se você vai usar o celular para a gente seguir juntos na história. Fica mais fácil, mesmo que apareça na tela os versículos, ajuda a gente a ter uma referência mais rápida à medida que formos fazendo o estudo. Muito bem, nosso versículo-chave está em Lucas capítulo 10, versículo 27. E a resposta e ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Nos ajuda nesse momento a poder entender quem é o nosso próximo, a quem nós devemos demonstrar amor, primeiramente ao Senhor, também aquele que está ao nosso redor, ó Deus, através do entendimento do Teu Santo Espírito, pelo exemplo do Seu próprio Filho Jesus, no ensinamento daquilo que Ele nos transmite. E é por isso que eu oro e eu peço ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Vamos então ver a parábola. Estou usando aqui a nova versão transformadora. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem, e se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Vamos aqui aproveitar um pouquinho da parábola na história. Uma coisa importante para a gente entender, alguém fez a pergunta esses dias, se Jesus era o único que contou parábola, se ele foi quem inventou o sistema de parábola. Na verdade, o Antigo Testamento tem algumas parábolas, uma das parábolas mais interessantes é chamada a parábola do Jotão, ela está no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Mas quando Jesus Cristo contava parábolas, ele não era o único a contar parábolas. Os rabinos faziam isso, os escribas faziam isso, mas eles faziam olhando para o Antigo Testamento e fazendo aplicações da lei de Moisés. Jesus Cristo ele tinha um diferencial. Ele olhava para frente, então ele aplicava as parábolas explicando verdades sobre o reino. Então, enquanto os estudiosos faziam aplicações olhando para trás, olhando para o Antigo Testamento, Jesus ele olhava para frente, para explicar à luz da história o que era o seu reino e como aplicar isso para a vida desse novo grupo que estava nascendo dos seus discípulos e futuramente da igreja. A semente da igreja, Jesus já estava colocando para eles as bases, os fundamentos do seu ensino. Mas a maneira como as parábolas foram entendidas na história é bem interessante para anotar. O método que nós estamos usando aqui é o método histórico literal. Estamos olhando as parábolas e eu espero que você já tenha anotado. A gente olha para o referencial, o que era a vida da época, quais eram os contextos culturais, o entendimento das pessoas daquilo que Jesus Cristo estava falando. Precisamos entender a mente do homem nos dias de Jesus, a vida social, a vida cultural, os relacionamentos,
para então poder fazer uma aplicação correta do que ele estava entendendo quando Jesus Cristo falava, aplicando aquilo para o ensinamento daquilo que a gente precisa entender hoje. Mas há uma outra maneira, que é o método alegórico, e isso foi um método muito usado, especialmente no período dos pais da igreja. Então, como você vai ver aí na tela, diversos pais da igreja discutiram sobre a interpretação dessa parábola. Na verdade, não só dessa parábola, mas de todas. Mas essa parábola em especial se tornou uma das mais populares e talvez uma das interpretações mais populares é de Agostinho de Hipona. Então, como que ele entendeu essa parábola? De que maneira ele interpretou essa parábola? Então, é interessante para ver no método alegórico, você olhar para as figuras da parábola, e você lembra que um dos principais, um dos pilares do entendimento da parábola é que toda a parábola tem um significado. Há uma verdade, embora vários elementos que o Senhor Jesus Cristo coloca nas parábolas, há um assunto principal, um tema principal. Mas nesse método alegórico, olha como é que Agostinho interpretou. Então aqui nós temos o elemento da parábola e a interpretação. Então aqui nós temos os ladrões, a vítima, a estrada, Jerusalém e Jericó. E aí nós temos então, qual é a interpretação? Os ladrões representam no método alegórico, Satanás e os seus anjos. A vítima é o pecador, o Adão decaído pelo pecado, tanto espiritualmente quanto fisicamente, sofrendo, vítima da queda. A estrada é o caminho para a vida, Jerusalém, o céu, e Jericó representa a condição mortal do homem, agora que o homem caído pode morrer. Então aí você está vendo Agostinho de Hipona, isso é uma representação que os jovens entendem muito bem, Tug Life, né? Mitando. Então, outros elementos da parábola, o sacerdote o levita, o samaritano, o azeite, o vinho, o jumento, a hospedaria, os 2 denários e o hospedeiro. Cada um desses elementos, Agostinho colocou uma interpretação. Então, nota que os sacerdotes, eles representam os sacrifícios e a lei, que não pode mais salvar o pecador. O samaritano é o próprio Senhor Jesus, ele salva, ele paga a dívida, ele promete voltar. O azeite representando o Espírito Santo, o vinho, a alegria, o jumento é a encarnação de Cristo, a hospedaria é a igreja que cuida dos salvos, os 2 denários são as 2 ordenanças, batismo e a ceia, ou os 2 princípios do amor que o escriba acabou de falar, né? A Deus e o outro. E o hospedeiro, eu não sei, eu já tentei pesquisar para saber como é que ele chegou nessa conclusão, mas ele coloca o apóstolo Paulo. Então tinha que ter, né? Ele colocou todos esses elementos, então tinha que ter um elemento, talvez o hospedeiro como aquele que é o guardião do pecador, através dos seus ensinamentos. Eu acho que essa é talvez a mais coerente interpretação, porque Agostinho chegou à conclusão de que o hospedeiro era o apóstolo Paulo. Mas, independente disso, um dos grandes problemas do método alegórico é isso, você achar em cada elemento da parábola uma aplicação. E não é isso que a gente entende do ensinamento correto, da compreensão correta da parábola. E eu estou falando isso porque é muito comum você encontrar livros que vão usar esse sistema também. Só relembrando, nós estamos usando a nossa revistinha Parábolas de Jesus, a série da vida de Cristo, da editora Cristã Evangélica. Então, se você quer ver mais detalhes das lições que a gente está estudando, você pode adquirir a revistinha também, para poder seguir, em essência, o grosso do material. Nós estamos vendo juntos nas aulas, mas há outros detalhes que às vezes eu não coloco para a gente poder focalizar bem o ensinamento. Então, qual é o contexto da época? Vamos entender o que estava acontecendo nos dias de Jesus, que é importante para a nossa parábola. Ao usar o samaritano como herói, Jesus ele desconcerta os judeus, porque ambos eram inimigos. Nota que o ponto alto da parábola é o samaritano que está ajudando aquele judeu. E você vai ver em João 4, versículo 9, João 8, 48, que os judeus eles não se davam com os samaritanos. O samaritano ele era um mestiço.
que estava vivendo dentro da terra. Isso remonta ao período dos reis, quando Israel foi levado cativo. E aí uma das políticas dos assírios, dos babilônios, era colocar outro povo no lugar da terra. Então, quando Israel foi levado para a Babilônia, outros povos foram colocados na terra. E aí os judeus que ficaram naquele momento, alguns dos poucos judeus que ficaram, eles acabaram casando com esses outros povos e acabaram saindo fora da lei de Moisés. À medida que o tempo passou, formou esse grupo no meio da terra chamado samaritanos. Você pode sentir um pouco da tensão que tem hoje entre palestinos e judeus, então dá para a gente entender um pouquinho, não é a mesma coisa, mas um pouquinho do sentimento do que estava tendo naqueles dias, a maneira que os judeus se sentiam em relação ao samaritano e os samaritanos em relação aos judeus. Perceba aqui que o que é interessante na parábola, que não é o judeu quem ajuda o samaritano, mas é o contrário. O judeu ele sempre se considerou superior, não só aos samaritanos, mas a qualquer outro povo, por ser o povo de Deus, ser o povo da palavra, o povo que tinha o Deus verdadeiro. Mas aqui na parábola de Jesus, essa é a tensão, lembra? Ponto de tensão na parábola. Então, além disso, não só o samaritano é colocado como o herói, mas também o judeu ele é ignorado pelos próprios compatriotas, especialmente pessoas de posição social, como o sacerdote, o levita, que seriam aqueles que deveriam ser os primeiros para se compadecer. Mas na parábola de Jesus, não é isso que acontece. E o contexto do texto, o que está acontecendo aqui dentro do texto? Precisamos entender o contexto maior dentro da parábola, onde ela está inserida. Nós temos que lembrar que em Lucas capítulo 10, tem 3 narrativas que estão respondendo uma pergunta: qual é o papel do cristão? Qual é o papel do cidadão do reino? Como é que ele se comporta? Como é que ele age? Então, Jesus, ele, nessas 3 narrativas, ele apresenta o seguinte pensamento. Primeira coisa, o cristão, o cidadão do reino, ele é um embaixador, ele é um representante do reino, ele representa o Senhor onde ele está. Então, isso está na narrativa de Lucas 10, de 1 ao 24. A segunda narrativa, ele é um próximo que imita o Senhor. Se você está acompanhando as lições sobre o discipulado, então muitas referências vão estar ligadas a Lucas 10, de 25 a 37. Ele é um próximo que imita o Senhor. Mas também ele é um adorador, ele busca o Senhor. Esse é um outro papel do cristão, do cidadão do reino. Lucas 10, de 38 a 42. A parábola do bom samaritano, ela está inserida dentro dessa segunda narrativa. Ele é um próximo que imita o Senhor. Ele ama o Senhor e ele imita o Senhor, esse amor do Senhor, amando o seu próximo. Isso nos ajuda a localizar o pensamento e como que Jesus Cristo está explicando. Agora, é bem interessante para notar a estrutura da parábola. Olha como é que Jesus construiu essa parábola. Então, nós temos alguns elementos. Nota, os ladrões, eles roubam, o sacerdote se desvia, o levita se desvia. Nós temos uma escala descendente aqui. Cada vez vai ficando a situação mais difícil. E aí nós temos o samaritano. E o que o samaritano faz? Olha como é que Jesus Cristo descreve. O samaritano ele faz uma escala ascendente. Ele faz o que o levita não fez. Ele unta as feridas. Quando Jesus está contando isso, um contexto histórico é que o levita, muitas vezes, ele carregava junto consigo, nos seus pertences, óleo, azeite e vinho. E isso era usado muitas vezes como cicatrizante para tratar ferimentos. Então ele teria condições de poder ajudar esse homem caído. Mas ele não fez isso. Quem é que fez? O samaritano. Ele vai e restitui o que o levita não fez. A segunda coisa que nós vemos nessa escala ascendente é que o samaritano ele carrega o ferido no jumento, o que o sacerdote não fez. Embora o texto não fale que o sacerdote tinha um jumento, dentro da cultura social era muito comum o sacerdote ter um jumento, ter um meio de locomoção.
Então, embora Jesus não fale isso no texto, fica subentendido que ele teria condições de atender esse levita, mas ele se desvia, atender esse homem caído, mas ele se desvia do caminho e não o fez. É possível que vindo também, esses homens estavam vindo do templo, eles estão saindo de Jerusalém em direção a Jericó, então eles devem ter terminado o turno de serviço deles. E agora eles não querem se contaminar. Eles fizeram todo o processo de purificação, serviram no templo e agora estão voltando para sua casa. E o que aconteceria se eles tocassem pela lei em alguém que estivesse morto? Eles teriam que se purificar de novo, ele teria que voltar e fazer todo o processo. Então, eles estavam olhando sobre talvez o tempo que iria levar, a condição que iria levar para poder fazer tudo isso. Então, eles escolheram não desviar desse homem caído, não assumir essa responsabilidade, algo que era do papel deles poder fazer. E por último, nós vemos aí o samaritano, ele paga a hospedaria, repondo, restituindo o roubo dos ladrões. Nota no texto que eles roubaram o que é restituído na história, pela parábola, quando ele fala com o hospedeiro, 2 denários. Lembra que 1 denário é o salário de um dia. Então, se esse homem tinha bom dinheiro no seu bolso, no máximo ele teria 2 denários. É bem razoável, o valor de 2 dias de trabalho. Então, esse foi o valor que esses homens roubaram e é o valor que o samaritano restitui para o homem. Então, de novo, não é dito no texto, mas a gente subentende que isso é razoável, é provável que eles iriam fazer essas ligações. Jesus não precisou dar cada detalhe, mas montou para eles o cenário que eles poderiam preencher na mente, entendendo o contexto da época. Então, nota que eu quero que você veja que a estrutura da parábola, como que Jesus Cristo constrói. A descendente daquelas pessoas que se eximiram de ajudar o seu próximo e o samaritano vai lá e faz tudo isso restituindo. Então, para os ladrões, o viajante é uma vítima a ser explorada de modo que foi atacado. Para o sacerdote levita, esse homem caído se tornou um incômodo a ser evitado, de modo que eles escolheram ignorá-lo. Mas para o samaritano, ele era alguém necessitado de amor e ajuda, de modo que foi cuidado. Eu acho que isso é bem pertinente para entender o ensinamento da parábola, porque como são as pessoas que estão ao seu redor? De que maneira você olha para o próximo? Pessoas são oportunidade para você ter lucro, quando você vê alguém que está passando por necessidade, uma vantagem para fazer um negócio que você pode sair ganhando muito sobre aquilo, ou as pessoas ao seu redor são incômodo, quando você tem algo que você pode fazer para o bem de alguém, você, não, mas eu vou ter que dispor do meu recurso, do meu tempo, da minha atenção, eu vou ter que gastar algo para poder ajudar essa pessoa. Ou as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que quando necessitam de amor e de ajuda, você está pronto para cuidar delas. Eu ouvi essa frase esses dias, eu achei bem interessante. Na parábola do bom samaritano, Jesus Cristo ensina que a pregação do reino de Deus passa pela compaixão humana. Não tem como você ser um cidadão do reino se você não compreender que a compaixão pelo próximo, independente das suas condições, independente de quem seja, talvez vai ser alguém que você nunca vai receber nada em troca, você está pronto para amar essa pessoa. É isso que a parábola do bom samaritano está nos ensinando, que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar. Então vamos entender um pouquinho. Quais são algumas aplicações? Talvez a sua pergunta, ou a pergunta do homem no texto, né? Quem é o meu próximo? Lembra que ele faz essa pergunta querendo justificar suas ações. Como é que nós podemos responder essa pergunta? Então, eu quero ver algumas aplicações aqui. Primeira coisa, o meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. Olha comigo dentro da parábola. Certo homem, Jesus começou a parábola assim, certo homem, ou seja, o meu próximo é uma pessoa. Não é necessariamente homem por ser homem masculino, mas uma pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser idoso, pode ser jovem, pode ser criança, independente de quem seja. Descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, meu próximo é uma pessoa dentro do espaço, do tempo e do espaço.
ou seja, é agora. O seu próximo não é alguém que está no passado, mesmo que a gente possa lembrar de pessoas que nós tivemos convívio do nosso relacionamento passado. Também não é alguém que fala do futuro, não que nós não podemos ajudar pessoas no futuro, mas o meu próximo é alguém dentro do espaço-tempo, da onde você está, no lugar onde você está, a pessoa que está ao seu lado. E interessante, o texto diz, continuando aí, caiu nas mãos de assaltantes. Meu próximo é uma pessoa sujeita a dificuldades, é alguém que está passando uma necessidade real, ela está enfrentando uma luta e você pode ajudá-la. De alguma maneira você pode estar presente para facilitar a sua ação. Então aqui, uma aplicação é, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a pensar no reino dos céus, ao mesmo tempo que nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Sal e luz. Causamos influência, causamos um impacto, nós trazemos esclarecimento, trazemos entendimento. Então, precisamos ser criativos, nós precisamos assumir uma posição de sermos agentes que causam mudança, que produzem e promovem mudança onde Deus nos coloca. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nosso trabalho, nossos estudos, nosso viver, nosso convívio, pessoas que nós conversamos, nos relacionamentos, precisamos perceber as lutas que essas pessoas estão enfrentando, as dificuldades dela, e então poder nos aproximarmos como o seu próximo. E pensar não só no reino dos céus no céu, mas vivendo o reino de Deus já aqui no nosso contexto desse mundo onde nós estamos servindo a Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. Segunda aplicação da parábola, o meu próximo, ele deve ser percebido por mim. Percepção envolve algumas coisas, requer aproximação. Percepção requer consideração. E percepção requer compaixão. Talvez uma boa maneira de ilustrar isso é essa cena. Essa é uma cena muito comum em nossas cidades hoje em dia. Consegue ver ali? É um ponto de ônibus, possivelmente, e nós temos as pessoas, cada um cuidando da sua vida, e nós temos esse homem ali embaixo do banco. Isso tem se tornado cada dia mais frequente ao nosso redor. Nós não nos preocupamos mais sobre as necessidades de quem está ao nosso redor. Como cidadãos do reino, nós não podemos ser assim. Precisamos perceber as necessidades do próximo. Olha essa citação de Érico Veríssimo no seu livro O Tempo e o Vento. Ele escreveu o seguinte: o contrário do amor não é ódio, mas a indiferença. Muitas vezes você não vai dizer que você odeia aquele mendigo, mas sendo indiferente a eles, nós estamos demonstrando algo muito maior do que o ódio, que é a indiferença. Terceira aplicação, o meu próximo precisa de ações práticas. Então, o que eu posso fazer de relevante para essas pessoas que estão ao meu redor? Todo salvo deve ser capaz de perceber o necessitado e agir em seu favor. Nós temos, eu acredito, como filho de Deus, a percepção de qual é a necessidade da pessoa que está ao nosso redor. Abrir nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor e agir em seu favor. Envolvimento pessoal pode exigir diversos níveis. Por exemplo, o que o samaritano fez? Note o envolvimento dele. O que ele fez na história? Ele toca no homem que está sofrendo, ele lida com as feridas dele, dá o tratamento necessário, ele coloca em seu próprio animal, ele usa dos seus recursos financeiros pessoais e ele dá a sua palavra, ele se compromete na história. Anotou aí? Nós temos pelo menos 5, 5 ações que o samaritano faz de modo prático para esse homem com necessidade. O meu próximo, ele é alguém que tem necessidades e nós podemos agir de modo prático sobre essas necessidades. Uma pergunta aqui: de que maneira nós podemos imitar as ações deste bom samaritano? De que forma nós podemos, em nosso viver diário, viver como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, nas pessoas que estão ao nosso redor? Quais são algumas ações que nós podemos fazer? Eu gostaria que você discute com a sua família nesse momento. De que formas relevantes, práticas podemos fazer isso?
Que atitudes práticas podemos fazer essa semana que vise o bem de alguém? Será que é alguém que você pode ligar? Alguém da nossa igreja, algum irmão, orando juntos, demonstrando carinho, de alguma maneira se dispondo para orar por alguém, dizer para essa pessoa, ligar para orar junto com ela. Então, é nossa responsabilidade, irmãos, sermos criativos, usar a mente que Deus nos deu para sermos pessoas que causam mudança, influência, ações práticas. A parábola do samaritano, ela ensina muito sobre isso. Muito bem, então, qual é o nosso desafio? Eu achei bem interessante, e essa imagem que você está vendo aí na tela, ela está no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, fazendo visitas, indo até o hospital. Muitas vezes eu vi esse mural, mas eu nunca caiu a ficha. Até o dia que eu estava preparando esses estudos, e aí eu notei que o que está lá no mural, feito por Poti Lazarotto, um artista paranaense, é justamente a parábola do bom samaritano. É tão interessante para pensar que o lema que está lá nessa parede, esse mosaico, esse mural, faz uma reflexão ao texto bíblico para pessoas que estão passando necessidades, que buscam aquele hospital buscando ajuda. A pergunta que vem do nosso texto é: quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? A pessoa que está ao seu lado. Vá e faça o mesmo. É isso que Jesus Cristo ensinou. Vá e faça o que o bom samaritano fez. Para aquelas pessoas que Deus colocar ao seu redor. Você cumpre essa parábola, você se demonstra como filho de Deus, como participante, sendo um cidadão do reino, agindo como esse bom samaritano fez. Ele ilustra bem. Jesus Cristo, com certeza, nos ajuda a entender bem a parábola com a sua própria vida, porque ele viveu como um bom samaritano. Nós também podemos viver, podemos também aplicar esse ensino em nossas vidas. Então vamos fazer isso, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado mais uma vez pela sua palavra tão prática, tão pertinente, tão relevante, tão necessária nesse momento que estamos vivendo, em que o homem tem se tornado tão indiferente, as pessoas têm se tornado tão frias, muitas vezes olhando para si mesmas, suas próprias necessidades, suas próprias preocupações. Nos ajuda, ó Deus, a poder entender que a vida é muito mais do que nós mesmos, mas é o amor ao Senhor e o amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos viver como verdadeiros cidadãos do seu reino, como seus filhos nesse mundo, parte da família do Senhor, da nossa igreja local, aplicando esses ensinamentos de um modo bem real em nosso dia a dia. E é por isso que nós oramos agradecidos pela própria ajuda do Senhor, em abrir nossos olhos e servir aquele que está próximo de nós. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nosso próximo estudo, nós vamos falar aqui sobre a parábola da viúva persistente e do amigo insistente, estudo número 11. Deus abençoe.